Daniel não bebia todo dia, mas pensava. Segunda de manhã, ainda com a bebida do fim de semana no corpo, já estava calculando. Quantos dias faltavam? Como ia ser? Qual bebida ia comprar? Onde ia beber? Com quem ou sozinho, tanto fazia. Na quarta-feira, a semana já estava no meio e ele sentia aquela impaciência crescendo. Uma ansiedade, uma pressa sem motivo aparente, porque no trabalho tudo parecia estar bem, em casa estava tudo bem, não havia nada urgente. Mas sua mente já gritava pela sexta-feira. A sexta era a âncora de tudo, a ideia fixa ao redor da qual a semana girava. Sem ela, Daniel não sabia bem para onde a vida estava indo. Com ela, havia uma certa ordem na cabeça dele. Havia a expectativa da recompensa. Havia algo pelo que aguentar o resto. No fundo, ele sabia que aquilo não era normal. Ele já sentia isso há algum tempo. Só que saber não mudava a contagem em nada. E na quinta à noite, quando faltava menos de um dia, ele já sentia aquela antecipação no peito, quase física, quase urgente, e pensava: não aguento esperar. Foi numa daquelas semanas cheias de expectativa e angústia que ele decidiu que não iria beber. Queria ficar uma sexta-feira sóbrio e ver o que acontecia. E começou a perceber que o problema nunca tinha sido só a sexta-feira. Era tudo o que ele havia construído ao redor dela. Ninguém avisou Daniel o que ia acontecer quando ele tentasse parar. Ele esperava e sabia que iria sentir vontade. Esperava o tédio da noite sem garrafa, sem voltar para casa alterado, ou mesmo ficar em casa e acabar dormindo no sofá. Mas ele não esperava o medo, angústia, ansiedade. Começou devagar, uma inquietação que ele não conseguia nomear, instalada no peito como algo esquecido ligado. Ele andava pelo apartamento, sentava, levantava, olhava pela janela, e aquela sensação inquietante ficava. Hora após hora, como água subindo devagar num quarto fechado. Um aperto na garganta, uma aflição sem explicação e até mesmo uma certa agressividade. Era um pavor que ele nunca havia sentido antes, como se algo ruim subitamente fosse acontecer. E era exatamente isso que se tornava insuportável. O corpo inteiro dele reagia, os músculos tensos, os olhos procurando uma saída. Os sentidos ficavam aguçados, atentos, prontos. Prontos para quê? Daniel não sabia, porque o perigo não chegava. Ele só ficava lá, suspenso, esperando por uma ameaça que nunca se apresentava. E quanto mais ele esperava, mais o medo crescia. O coração batia acima de 100, e Daniel sentia cada batida, não como quem acabou de correr, mas como quem está sendo segurado pela gola da camisa à beira de um abismo. Ele tentava se distrair. Colocava uma série. Pegava o celular. Tentava ler alguma coisa. Não adiantava. A mente não focava em nada. Ela voltava sempre para dentro, para aquele estado, para aquele corpo, para aquele medo que não ia embora. E os minutos pareciam horas, cada um deles, pesado e lento, sem escapatória. Nos próximos dias, quando ele tentava dormir, o sono vinha às vezes por alguns minutos, mas o que vinha junto era pior. Ele sentia o corpo ficando pesado, paralisando, enquanto a mente continuava disparada num lugar que não era sonho nem vigília. Estava acordado e não estava. Queria se mover e não conseguia, acordava com o coração na garganta. E tudo começava de novo. Os tremores chegaram junto com o medo, mas demorou um pouco para Daniel perceber. Eram as mãos primeiro. Uma instabilidade que ele só notava quando tentava segurar alguma coisa, um copo, uma caneta, o cartão no caixa. Porque havia um momento que ele conhecia bem demais, estar numa fila, as mãos tremendo antes mesmo de chegar sua vez, sabendo que elas iriam trair. O suor na testa. A tremedeira visível. A sensação de que todo mundo estava vendo, mesmo que não estivessem. As pernas ficavam inseguras, o corpo descoordenado. Ele não confiava mais nos próprios movimentos. E então a cabeça começou a falhar. Daniel estava no meio de uma frase simples, sobre nada importante, e simplesmente parava. A palavra não vinha. Ele ficava ali, com a boca levemente aberta, sentindo o silêncio se esticar enquanto a outra pessoa esperava. Depois dizia qualquer coisa que preenchesse o buraco. Mas já sabia que tinha sido notado. Cada coisa pequena parecia grande. Cada problema parecia desastre. O filtro que separava o urgente do irrelevante tinha sumido, e tudo chegava com o mesmo peso, como barulho, como pressão, como demais. Daniel se sentia estúpido.
nebuloso, inarticulado. E ele já tinha percebido que precisava de ajuda se realmente quisesse parar. O suor era constante. Qualquer movimento, qualquer esforço mínimo, e ele aparecia. Trazia junto um cheiro que vinha de dentro, que não sumia com banho, que lembrava a cada momento o estado em que ele estava. Ele se sentia nojento, independente do clima, da temperatura, de qualquer coisa do lado de fora. Por dentro, estava tudo úmido e pesado. A vergonha não era um sintoma físico, mas chegava junto com todos os outros, como se fizesse parte do pacote. A última coisa que Daniel queria era ver outra pessoa, não por causa do que podiam dizer, mas porque olhar para alguém era se lembrar de que ele estava aqui de novo, que era pior desta vez, que tinha prometido que não ia ser assim. E estava sendo. O espelho também denunciava o caos interno de Daniel. A pele ressecada, os olhos levemente vermelhos, como se ele tivesse chorado sem saber. O rosto de alguém que estava pagando uma conta que venceu há muito tempo. Daniel desviava o olhar. E ainda assim tinha que acordar no dia seguinte. Tinha que colocar os pés no chão. Tinha que começar de novo, tremendo, suando, com medo de tudo. Foi num desses dias que ele pegou o celular. Não para distrair, não para rolar o feed até a cabeça parar de doer. Ele abriu a conversa com alguém que já sabia de tudo, ou quase tudo, e digitou uma coisa simples. Algo que nunca tinha conseguido dizer em voz alta antes. Acho que eu preciso de ajuda. Não era uma solução. Não foi fácil. Mas foi a primeira coisa real que ele fez desde que parou. E era por onde precisava começar. Se você se identificou com alguma parte dessa história, deixe um comentário. Tem muita gente vivendo isso em silêncio. Obrigado pela sua companhia e até a próxima pílula de sobriedade.